Boa noite. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Olá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de 2024. Oi, oi. Sejam bem-vindos. Já me conta de onde que vocês estão nos assistindo. Meu nome é Gisele, eu falo aqui de Goiânia, sou enfermeira, mediadora da live. Aproveita e já manda também essa live para os seus amigos. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com as crises de fibromialgia, né? E estratégias para estar melhorando essa questão das crises também. Sejam todos muito bem-vindos. Já conta pra gente se você está em crise, qual que é a sua dúvida. Vou convidar aqui o Dr. Vitor, reumatologista. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar aqui, pessoal do Rio Grande do Sul, São Paulo, que bacana, sejam todos bem-vindos. Manaus. Vamos aqui, Dr. Vitor. Aproveita e já manda a sua dúvida na nossa caixinha de pergunta. Vamos ter um momento também de estar... Dr. Vitor. Pessoal do Rio Grande do Norte, Maceió. Olá. Olá, Gisele. Boa noite. Tudo bem, Dr. Vitor? Tudo tranquilo e por aí? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter aqui com a gente novamente. Fique à vontade de apresentar para o pessoal que está chegando. Perfeito. Você está me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Tá ótimo. Áudio, imagem, perfeito. Show. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, Gisele? A página, né, o Fibromialgia Dor Crônica, eu já acompanho há bastante tempo, inclusive, quando eu estava começando no Instagram profissional, vocês compartilharam um vídeo meu e aí começou a crescer, eu comecei a me interessar mais, então, né, acho a página muito legal, tem outros colegas reumatologistas que eu vejo por aqui que são excelentes, né, dão muitas informações, né, sempre atualizadas, baseadas informações científicas, né, sem nada muito apelativo, muito marketing, né, que a gente sabe que tem bastante, então é uma página que eu sigo, acompanho, acho muito legal. Fico agradecido aí pelo convite. Então, só para me apresentar, meu nome é Vitor, eu sou médico aqui do Rio de Janeiro, sou reumatologista pela UERJ, eu tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e também tenho área de atuação em dor pela Associação Médica Brasileira, né, então tenho a gente é reumato e ainda tem um foco a mais em dor, né, dor crônica, fibromialgia. E aí a gente vai conversar um pouco, né, sobre manejo de crise, né, gerenciamento de crise. E aí fica à vontade. Eu não sei se você quer fazer perguntas, né? Posso deixar bem à vontade. Certo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente novamente. Obrigada por disponibilizar esse tempo para estar os nossos queridos seguidores, né, e pacientes também. Inclusive, no início da live, eu pedi o pessoal para estar falando se está em crise, qual que é a dúvida, né, para a gente estar tentando ajudar de alguma forma essas pessoas. Vamos começar falando, primeiramente, né, o conceito de fibromialgia, o que é a fibromialgia? Perfeito. Então, a fibromialgia é uma condição crônica, né, caracterizada principalmente por um quadro de dor generalizado, né? É uma dor que é difusa no corpo, praticamente o corpo inteiro, né? Tem que ser uma dor em quase todos os segmentos do corpo, braços, pernas, tronco, cabeça, lombar, né? Então, dor em quase todos os segmentos do corpo, crônica, né? Ou seja, no mínimo 3 meses de dor, que a gente já considera um quadro crônico, e além dessa dor difusa, né, dessa dor generalizada, o paciente, né, a pessoa com fibromialgia, normalmente vai apresentar uma sensação de fadiga, falta de energia constante, um sono de qualidade ruim, que a gente chama o sono não reparador, que a pessoa até dorme 6, 7, 8 horas, mas ela sempre acorda cansada, como se não tivesse descansado. Alterações de humor, das emoções são muito comuns, ansiedade, depressão, né, labilidade, variação das emoções e alterações cognitivas, né, de memória, atenção, concentração, que o pessoal já conhece, que é a fibrofog, né, o nevoeiro, a névoa da fibromialgia. Então, essas são as manifestações mais características, né? E é importante sempre lembrar, né, que essa dor, essas manifestações, né, muita gente acha que
que é devido à inflamação do corpo, autoimunidade, mas na verdade não é nada disso, né? A gente exatamente o motivo, né, o que causa fibromialgia a gente ainda não sabe exatamente, mas a teoria mais aceita, né, mais estudada, que a gente já tem algumas evidências, é que ocorre uma desregulação de substâncias químicas no sistema nervoso central, no cérebro, que é onde é processada a dor, né? A sensação de dor é modulada no nosso cérebro através de substâncias químicas que podem tanto aumentar a resposta de dor, como reduzir a resposta de dor. Aí as mais conhecidas é a serotonina, noradrenalina, né? Então, essas substâncias na pessoa com fibromialgia, elas estão totalmente desreguladas. Então, a pessoa com fibromialgia é como se ela tivesse o volume de dor, né, no máximo ali. Então, ela tem o que a gente chama de uma amplificação da resposta de dor. Então, a pessoa sente dor com estímulos pequenos, que não era para ela sentir dor, né, muitas vezes só de encostar, né, pacientes relatam que às vezes até a roupa, chuveiro, o vento. Então, tem uma amplificação da resposta de dor a estímulos mínimos e sem nenhum estímulo a pessoa está lá sempre sentindo dor. E essas substâncias químicas que modulam a dor, elas também modulam as emoções, o sono, memória, atenção. Por isso que, além dessa dor generalizada, tem alteração em todos esses outros campos que a gente mencionou, né? Então, essa seria uma definição básica da fibromialgia. Afeta mais mulheres, né? Bem mais comum em mulheres, cerca de 10 mulheres para cada homem, normalmente entre a terceira e quinta década de vida, mas hoje a gente vê casos em pessoas mais jovens e pessoas de maior idade também, mas é muito mais comum em mulheres. Mulheres, né? E o que pode estar piorando o quadro da dor na fibromialgia? Perfeito. Então, né, eu até fui revisar hoje, né, porque a gente não, apesar dos pacientes eles sempre relatarem, né, que está em crise, a fibromialgia está em crise, né, o que seria uma crise de fibromialgia? É basicamente uma piora, né, súbita, uma piora aguda dos sintomas, né, das queixas, principalmente a dor, né, então uma piora importante da dor, mas também pode haver piora da fadiga, da memória, da atenção, do humor. Então, é uma piora aguda, uma piora importante dos sintomas, né? Isso seria uma crise fibromialgia. Muitos pacientes também questionados, eles relatam que é como se fosse uma sensação também de gripe, né? A pessoa está gripada, resfriada, muito prostrada, né? Isso seria uma crise de fibromialgia, né? E qual é o principal motivo, né? Qual é a principal causa disparado que leva a uma piora do quadro, a uma crise de fibromialgia? O estresse, né? O estresse do dia a dia, seja um evento estressor agudo, né? Como uma briga num relacionamento, ou no trabalho, ou a perda de um ente querido, ou uma tentativa de assalto, um acidente automobilístico. Então, seja um evento estressor agudo, ou um estresse contínuo, né? Então, a pessoa que está lá no trabalho e tem data para entregar alguma coisa, né? Então fica com aquilo ansioso, ou então tem o chefe que não se dá muito bem, ou está com algum problema contínuo de relacionamento na família, né? Então o estresse disparado é o que causa nessa crise, essa piora da fibromialgia. Em segundo lugar, seria a sobrecarga física, né? Então a pessoa fazer muita atividade física, algo que ela não está acostumado, seja uma atividade física mesmo, não está acostumado, a gente sabe que a atividade física é o pilar fundamental do tratamento, mas aí, em vez de começar devagar, já vai na academia e pega muito peso, ou corre demais, ou até numa festa, né? Foi numa festa, dançou muito, foi dormir muito tarde, ou uma viagem longa, né? Então, o excesso, né? A sobrecarga física também é uma causa importante de piora, né, de crise da fibromialgia. E a outra também importante é o sono, né, o sono ruim, que aí é um ciclo, né, porque a própria fibromialgia já causa um sono de qualidade ruim. E a gente sabe, né, que então dormindo mal, né, muitas noites dormindo mal, também pode acabar gerando uma crise, uma piora da fibromialgia, né? Então esses são os principais motivos, né, de gatilhos, vamos dizer assim, para uma crise. E aí como evitar, né, não é tão simples, mas é basicamente o próprio tratamento, né, da fibromialgia. Então, o estresse, né, do dia a dia, tentar medidas de, né, psicoterapia. A gente sabe que fazer um acompanhamento psicoterápico é uma parte importante, né, fundamental do tratamento da fibromialgia. Exercícios de relaxamento, de respiração, de concentração, como yoga, meditação, mindfulness, né? Qualquer dessas atividades complementares que
que ajude, né, a relaxar, a melhorar a concentração e o tratamento medicamentoso, né, da fibromialgia. A gente tem algumas opções, como alguns antidepressivos e anticonvulsivantes, né? Então, tentar, né, sempre estar seguindo o tratamento, a atividade física, né, tentar estar se exercitando regularmente, obviamente que começar bem devagarinho, com um exercício bem levinho, uma caminhada leve e aumentando. Então, né, tentar seguir corretamente o tratamento, né, da fibromialgia, tanto o uso de medicações como o tratamento não medicamentoso, seria o principal para poder evitar, né, ou diminuir o número de crises que as pessoas com fibromialgia apresentam, né? Verdade. O pessoal está perguntando muito aqui em relação ao tratamento disponível, né, de tratamento hoje para fibromialgia. É claro que é um conjunto, né, igual você acabou de explicar, não é só a questão medicamentosa, né, mas a questão também alimentar, o exercício físico, né, é um conjunto. Exatamente. Por isso que a gente costuma dizer que é um tratamento multidisciplinar, né, multiprofissional. Perfeito, né? A gente, além do médico, né, que não necessariamente precisa ser um reumatologista, né, apesar que é uma das especialidades que mais estuda, né, e acompanha os pacientes com fibromialgia, mas a gente tem neurologistas, especialistas em dor, psiquiatras, né, um bom médico, né, um médico dedicado que saiba estudar, né, e acompanhar o paciente, né, que a gente sabe que precisa ter um acolhimento, né, muitas vezes a gente sabe que são pacientes que tem, às vezes, histórias, né, de traumas, eventos estressores importantes, né? Existem teorias que essas alterações, né, do sistema nervoso central de substâncias químicas, elas começariam na infância, muitas vezes após traumas físicos e psicológicos, abusos, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né? E isso é difícil, né? Não é fácil a gente manejar os problemas do dia a dia, os estresses, eles não somem, né? Não tem como apagar nem fugir deles, então tentar, né, de alguma forma, lidar melhor com os problemas, com as adversidades do dia a dia. E aí o tratamento não medicamentoso, né, a psicoterapia, a atividade física e esses exercícios de relaxamento, eles são fundamentais, mas não é uma coisa simples, né? Não é simples, mas é possível. É importante entender que é possível melhorar, ter uma qualidade de vida, né? A gente tem muitos pacientes que têm uma boa qualidade de vida, trabalham, fazem seu lazer, têm sua família, né? Então é possível sim, né? A fibromialgia ela não é um carimbo de que a pessoa não consegue fazer mais nada, que é inválida, é difícil, é complicado, assim, não é fácil, mas é possível, né? Sempre ter em mente que é possível. Certo, e sempre de forma gradativa, né? Aos poucos, e persistir, né? Porque, felizmente, a gente vê muitos relatos, inclusive aqui no decorrer da live, as pessoas que começam, faz uma semana e aí acaba não vendo melhora, fala, vou parar. E a gente sabe que é um caminho longo, né? É um dia de cada vez. Exatamente. Não é fácil mesmo, né? Porque o principal tratamento não medicamentoso, que a gente quer o que tem mais evidência científica, né? Tanto nas recomendações de estudos científicos, como o que a gente observa na prática, é quando a pessoa começa a fazer atividade física regular, né? Isso é muito bom, porque isso regula essas substâncias químicas no cérebro, aumenta os níveis de serotonina, de noradrenalina. Só que é um grande desafio, né? A pessoa que já tem uma fadiga, já tem dor, já tem falta de energia, ter uma rotina de atividade física não é simples, né? Verdade. Mas é possível, né? Começando aos poucos, mas é um desafio, mas é possível aos pouquinhos e tentando melhorar. Certo. Então, Vitor, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias eficazes para estar reduzindo, né, a intensidade de dor durante essas crises, que são um dos principais queixas, né, dos pacientes com fibrose, Sim, as crises. sim. Então, nas crises, né, realmente, é por isso que eu falo de tentar, né, seguir o tratamento para evitar ao máximo ter essas crises, que são essas pioras muito agudas, né? Porque os analgésicos, eles têm um potencial bem limitado na fibromialgia, né? Então, analgésicos simples podem ser usados porque são bem seguros, né? A dipirona é a preferência aqui no Brasil, mas o paracetamol também pode ser usado. Só que a gente sabe que esses remédios, né, a maioria dos pacientes chegam para mim e falam, não, isso é igual água para mim, não adianta muito, né? Mas como é um remédio bastante seguro, né, e às vezes pode ajudar, se é uma dor de cabeça, a pessoa está com muita dor de cabeça, ou uma dor, de repente, mais localizada, né? Então esses analgésicos simples, eles podem ajudar e são seguros. Anti-inflamatórios, né, como os mais conhecidos, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, naproxeno, eles acabam também não tendo um benefício muito significativo nessa dor da fibromialgia. Eles servem mais para tratar dores
localizadas, por exemplo, se o paciente com fibromialgia tem uma artrose do joelho, ou alguma tendinite no ombro, ou está com uma contratura muscular, então pode ser usado, né, nesses casos, mas para essa dor difusa da fibromialgia não tem muito benefício. Relaxantes musculares, esses podem ser usados tanto nas crises como uso mais regular, porque esses relaxantes musculares, eles parecem ajudar, né? Porque o paciente com fibromialgia, muitas vezes, ele tem muita contratura muscular na cervical, aqui nas costas, que é o que a gente chama de dor miofacial, né? Que são aqueles pontos, parece que a musculatura está um nó, né? Contraída. Então, relaxante muscular pode ser usado, ajuda um pouco, dá um pouco de sono, né? Então, às vezes, ajuda a melhorar a qualidade do sono também. E uma grande questão, que são os analgésicos mais potentes, até eu vi aqui que citaram, né? Por exemplo, o tramadol e Morfina. exatamente, os opioides, né? Tramadol, codeína, morfina, oxicodona, são analgésicos muito potentes, só que para o tipo da dor da fibromialgia, que é essa desregulação de substâncias químicas no cérebro, eles não têm muito benefício, né? Então, eles acabam muitas vezes tendo mais malefício do que benefício. Então, eles não são recomendados para a pessoa com fibromialgia, porque a gente sabe que esses derivados do ópio, né, da morfina, eles têm um risco grande de dependência, né? Não sei se alguém, aí o pessoal já viu as séries do Netflix, né, Império da Dor, que fala muito sobre isso. Lá nos Estados Unidos, principalmente, muitos pacientes com fibromialgia acabam tendo uso crônico de opioide, tendo uma dependência química dos opioides, e eles não ajudam. A pessoa acaba tendo que tomar cada vez mais, porque ela está com uma dependência química ali, mas não adianta para a dor dela. Então, por isso que eu falo, falaram Restiva, né? O Restiva é um opioide também sintético, né? É um analgésico potente. O opioide é isso. Uma vez ou outra, se você usar numa crise, ele até vai te ajudar. Mas se você começar a usar cronicamente, aí vai perder todo efeito e só vai ter malefício. Então, a gente não indica ficar usando opioide nas crises com fibromialgia. Então, de remédio, né, como eu estou falando, a gente pode ver que não tem muito remédio que ajude nessas crises, né? Então, acaba também tendo a terapia não medicamentosa, como o próprio repouso, né, tentar descansar, exercícios de respiração e meditação, acupuntura pode ajudar alguns pacientes, meditação, tem um que até pode ajudar, mas é difícil, né? Acho que isso para pessoas mais que tem banheiro em casa, né? Que não é a maioria da população brasileira, né? De ficar na banheira com água quente, né? Que na água quente a gente sabe que pode dar um relaxamento também, né? Então, são mais essas medidas não medicamentosas que podem ajudar. E se a pessoa está tendo crise toda hora, todo dia ela está com uma dor horrível, um quadro totalmente descontrolado, aí não é só crise, é porque o quadro dela né, não está controlado. Então tem que buscar o médico assistente, né, ou buscar um acompanhamento para poder iniciar os tratamentos medicamentosos, né, que são alguns antidepressivos, anticonvulsivantes, que devem ajudar a diminuir, né, o número de crises, fora esse tratamento não medicamentoso que a gente já conversou. Mas é isso, a gente tem que evitar, né, o ideal é evitar ter crise, porque quando tem crise, os remédios, os analgésicos, eles acabam ajudando muito pouco, né? A gente observa muito isso, o paciente vai na emergência até, toma, né, analgésicos potentes, tramal, morfina na veia e não melhora muito, né? Melhora lá na hora e depois já perde o efeito, né? Então, é complicado o manejo das crises. Então, o melhor manejo de crise é tentar fazer um tratamento, né, adequado para não ter crise, ter o mínimo de crise possível. Certo. E quais são os sinais nesse que a gente já falou? Sinais de alerta que acaba entrando na questão dos gatilhos. Exatamente. E a questão da alimentação, doutor Vitor? Como ajustar a alimentação para estar minimizando, né, os efeitos da energia durante a crise? Isso. Eu estava revisando os artigos, né? Uma dos relatos de possível gatilho para a crise é isso, é uma troca abrupta na alimentação, né? Comer alimentos mais muito carboidrato, né? Glutamato monossódico, esses refrigerantes, essas bebidas bicarbonatadas, muito doce, né? Essas balinhas, né? Que são altamente ricas em açúcar, alimentos gordurosos, fritura. Então, também os pacientes, né? Eles relatam que essa troca de modificação abrupta, né? Da dieta, isso pode servir como um gatilho para a crise, né? E
A gente sabe que não existe uma fórmula mágica, né, de dieta para fibromialgia, mas é uma alimentação balanceada que a gente recomenda, né? Tentar se alimentar com proteínas, né, carnes mais magras, frango, peixe, evitar muita carne vermelha, né? Ovos, legumes, verduras, frutas e evitar muita fritura, esses refrigerantes, né? Alimentos industrializados, enlatados, né? Não tem uma fórmula mágica, mas é basicamente uma alimentação balanceada sem esses alimentos mais industrializados, né? Certo. Tem muita gente perguntando também, doutor Vitor, sobre o café. O café, ele tem duas vias, né? Porque ele pode ajudar, às vezes, aquele paciente que tem muita fadiga, né, de manhã. Então, o café, se usado com moderação, ele pode ajudar um pouco nessa fadiga, dar um pouco de energia. Mas a gente sabe que também que muito café, né, o uso excessivo de café pode dar ansiedade, insônia, né? A pessoa não consegue dormir, tem muita ansiedade, taquicardia, né, palpitação, pode dar gastrite também, refluxo. Então, até o café pode ser usado, né, como eu falei, principalmente para essa questão de tentar melhorar um pouco a fadiga, dar mais energia, mas tudo com moderação também. O café em excesso pode piorar, principalmente pela questão da insônia e a ansiedade. Sim, a questão do sono, né? Vamos falar um pouquinho, então, como que mantém uma boa qualidade do sono na fibromialgia? Perfeito. Né, uma das manifestações cardinais, né, na fibromialgia é o distúrbio do sono, né, o sono não reparador, porque basicamente parece que a pessoa com fibromialgia ela não consegue atingir as zonas mais profundas do sono e assim ela não consegue descansar. O sono não é reparador, né, ela tem um sono superficial, vamos dizer assim. Então existe toda uma questão de higiene do sono, né, que é você estar num ambiente com uma temperatura boa, arejada, né, evitar luz, televisão, ficar mexendo no celular, né, tentar não ter essas iluminações, né, de celular, de televisão, evitar se alimentar muito próximo da hora de dormir, um intervalo de pelo menos 2 a 3 horas desde a última alimentação, também evitar, né, o café, cigarro próximo da hora de dormir e uma iluminação boa, né? São basicamente essas atividade física também, evitar a atividade física muito próximo da hora de dormir, que isso pode dificultar um pouco. Então tem vários esses passos básicos, né, de higiene do sono, que isso é básico, né, o principal, mas muitas vezes a pessoa com fibromialgia vai acabar precisando usar algum medicamento para ajudar no sono, né? A gente sabe que tem alguns remédios, como a pregabalina, que é um medicamento de primeira linha na fibromialgia, ela é da classe dos anticonvulsivantes, mas ela melhora a qualidade do sono, né? Então, a pregabalina, tudo isso tem que ter indicação médica, tá? Por favor, esses remédios são todos controlados, né? Com receita controlada, então nada de tentar se automedicar, por favor, né? É só falando os medicamentos básicos que a maioria dos pacientes já ouviu falar, né? Então, a pregabalina pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, a amitriptilina também melhora a qualidade do sono, os relaxantes musculares, os benzodiazepínicos, né, que são largamente utilizados, Rivotril, clonazepam, diazepam, alprazolam, esses remédios, apesar deles levarem a pessoa a dormir, eles não melhoram a qualidade do sono, tá? Então, apesar de a pessoa dormir, deles induzirem, né, o sono, você vai, apaga, mas eles não melhoram a qualidade do sono. Então, a pessoa continua tendo um sono não reparador. Por isso, esses remédios não são recomendados para tratamento de insônia, seja na fibromialgia ou seja em outra questão, né? Então, benzodiazepina, que a gente vê muito, né? Os próprios médicos prescrevem muito, né? Mas eles não são recomendados no tratamento da fibromialgia para distúrbio do sono, porque eles não melhoram a qualidade do sono. Por isso que tem tantos relatos, né? Inclusive, na nossa live, vários seguidores já falaram a mesma coisa, que dorme, mas é como se não tivesse dormido. Exatamente. Sonic, falaram aqui, Sonic é a trazodona, né? A trazodona também tem sido bastante utilizada. Ela é um antidepressivo, mas é usada em doses baixas à noite para insônia. Pode ser um tratamento, sim, para insônia, mas tudo com orientação, né? Então, alguém que falaram, né? O Sonic, que é uma marca, né, de trazodona. Então, a trazodona, né, tem algumas medicações que podem ajudar, né? Eu falei as principais. Certo. Vamos ver aqui na nossa caixinha de pergunta. Você consegue abrir aí a caixinha também? Aqui tem perguntas. O pessoal mandando agora? Sim, deixa eu ver aqui. Então, tem falando aqui que cúrcuma
a cúrcuma é um anti-inflamatório natural, né? É o açafrão. Então, na fibromialgia por si só, né, é o que a gente já conversou no início. A fibromialgia, as dores da fibromialgia, as dores difusas na carne, né, esse aumento de sensibilidade, não é causado por inflamação. Então, a cúrcuma, né, essa questão anti-inflamatória, não vai ajudar muito. Mas muitas pessoas com fibromialgia, né, podem ter tendinite, um pouco de artrose nos joelhos, desgaste dos joelhos, né? Então, para artrose, que é o desgaste das articulações, né, muito comum nos joelhos, quadril, nas mãos, na coluna, a cúrcuma pode ter um benefício, tá? Que, como eu falei, é um anti-inflamatório natural, mas também tem que ser com acompanhamento médico, né? O ideal é nunca ficar se automedicando. Certo. Tem muita gente aqui perguntando. O pessoal está sobre cannabis, né? Cannabis é um tema que está muito em voga, né? Na fibromialgia, dor crônica. A gente até fez uma live há um tempo, né? Eu vi que também teve uma outra live com a doutora Débora, né? Que também é uma colega, uma reumatologista muito, muito boa, né? A gente também vejo os conteúdos dela, são muito bons. A cannabis é um tratamento já, apesar de ser uma novidade, né? Aqui no Brasil, ele já é um tratamento para dor milenar, né? Então as pessoas usam cannabis para dor crônica desde 3.700 anos antes de Cristo, né? Só que com toda essa questão, né, do uso recreativo, né, tem toda uma política proibicionista relacionada ao uso recreativo, né, que o uso recreativo é uma coisa, né, o uso medicinal é outra, né, totalmente diferente. O uso medicinal tem acompanhamento médico, é pela via oral, são doses controladas dos canabinoides, né, doses muito menores do que as usadas no uso recreativo, né. Então, existem algumas evidências que podem ajudar nessa dor da fibromialgia, né. Então, a gente vê lá outros países, Estados Unidos, Israel é um país pioneiro no uso de cannabis medicinal, Itália tem muito estudo, Alemanha, pode ser uma opção, né? Mas é a mesma coisa que os remédios usados para fibromialgia, a resposta é muito individual. Todos os remédios que agem no sistema nervoso central, antidepressivo, anticonvulsivante, a cannabis, a resposta a gente nunca tem como garantir o quanto que a pessoa vai responder, se ela vai responder, se ela vai se adaptar, né? Mas parece, né, pode ajudar, né, a melhorar um pouco as dores, a melhorar o sono, uma sensação de bem-estar. Então, pode ser uma opção também no tratamento da fibromialgia. Eu prescrevo, né, eu tenho isso como... Mas não prescrevo para todo mundo, né? Alguns pacientes, que a gente vê também que está tendo uma panaceia, né, que é o que a gente chama como se fosse uma cura milagrosa, né? Médicos que só prescrevem isso, só prescrevem cannabis, e a fibromialgia é muito mais do que isso. Mas como a gente tem tão poucos remédios eficazes, né, que ajudam na fibromialgia, eu vejo isso como mais uma medicação, mais uma possibilidade. Mas não é para todo mundo, tem que ter acompanhamento médico, né? Então não é sinônimo de cura, de melhora garantida, tem que sempre ser analisado caso a caso. Certo. Eu vi que tem algumas perguntas também, bem relacionadas a de estratégias mesmo, né, para como lidar com o impacto social, a fibromialgia social e também profissional. Como que essas pessoas podem estar fazendo para estar melhorando um pouquinho da qualidade de vida. É claro que a gente já falou de tudo um pouco, né? A questão do exercício, do controle dessa dor, com médico especialista, um cuidado. Mas tem algo que pode estar ajudando esses pacientes, que é mais comum você ver no consultório? Então, a fibromialgia, né, ela ainda é uma condição muito estigmatizada, né? Os pacientes, eles sofrem com muitos preconceitos, né? E no ambiente de trabalho, muitas vezes na família, né? Então, educação, né, é o melhor, é um dos princípios básicos do tratamento, né? Educar a família, né? Tentar orientar, mostrar que aquilo não é frescura, não é coisa da cabeça da pessoa. Ela tem um sofrimento, né? Ela tem uma condição que é real, que é causada por uma desregulação de substâncias químicas, né? Então, educar a família, né? Tentar que a família ela trabalhe junto, né? Nesse tratamento, né? Que é muito importante, ter um núcleo familiar, isso é muito importante, né? A compreensão da família. No trabalho é mais complicado, né? A gente sabe que é muito difícil, porque o ideal nunca é que a pessoa seja afastada imediatamente, né? Então, tentar ver se, muitas vezes, esses gatilhos estressores, né, vão ser no ambiente de trabalho mesmo. Então, tentar, às vezes, mudar o que está fazendo no trabalho para um outro setor, né? Tentar ir no médico do trabalho,
para ver o que pode ser feito, alguma flexibilização. Hoje em dia tem muito home office, né? Então, tentar essas estratégias, né, de adaptações no trabalho, fora essas medidas ergonômicas, né, uma cadeira adequada, tá sempre, se fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, tentar sempre estar se alongando, né? Então, essas medidas são importantes, né? E a psicoterapia, como eu falei, é muito importante, né? Porque a gente sabe que essas crises, né, como já foi falado aqui algumas vezes, as crises da fibromialgia, né, o próprio quadro da fibromialgia ele está muito associado aos estresses do dia a dia, né? Aos problemas do trabalho, na família, relacionamentos, traumas do passado. Tem uma porcentagem significativa de pacientes com fibromialgia que tem síndrome do estresse pós-traumático, né, que é devido a algum evento traumático, estressante, assalto, abuso, né, alguma perda de parente, isso piora. Então, tem que trabalhar muito essa parte da saúde mental, essa parte psicológica, né? Então, um bom psicoterapeuta, um bom psicólogo é fundamental nesse tratamento, né, de questão de autocompreensão, resiliência, né, trabalhar com as expectativas, que muitas vezes o paciente está muito aflito de querer melhorar 100% logo. Então, eu acho que essa parte, né, de educação da família, tentar manejar no ambiente de trabalho, né, o que for possível, psicoterapia é fundamental, e o que a gente diz também, a atividade física, exercícios de relaxamento, né, yoga, meditação, tai chi chuan, mindfulness, tudo isso é muito importante, fundamental, até tão quanto os medicamentos, né, que a gente é normal, né, as pessoas, os pacientes, eles serem muito focados no remédio, no tratamento, né, e seria ótimo, né, que tivesse algum remédio excepcional para fibromialgia que a gente tomasse e sumisse tudo, mas infelizmente até hoje não tem, né, os remédios ajudam, melhoram a qualidade de vida, né, podem ajudar sim, né, dar aquele empurrãozinho para a pessoa se sentir melhor e fazer uma atividade física de repente, mas eles têm um potencial limitado, né? Então não existe nenhum remédio excepcional, altamente eficaz para fibromialgia. Isso é mais um motivo, né, para destacar a importância do tratamento não medicamentoso. Sim. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Muitas das perguntas que o pessoal está fazendo já falado, que é medicação, sobre exercício físico. Sim. Tem umas perguntas, por exemplo, fibromialgia ataca a visão? Não, a princípio não ataca a visão. Tá? A fibromialgia ela não gera nenhuma manifestação nos olhos. O que pode acontecer é que, às vezes, alguns remédios, né, alguns antidepressivos e anticonvulsivantes podem dar um pouco de embaçamento, vista embaçada, né, turbação visual, olho seco também. Né? Então, essas alterações visuais vão estar mais relacionadas aos medicamentos. Né? Se tem mais o olho está inflamado, está ficando vermelho, está doendo, a pálpebra está ficando inchada, isso não é da fibromialgia. Tem que procurar um oftalmologista para poder fazer o diagnóstico correto para ter um melhor manejo. Certo. Vamos ver. O pessoal está perguntando muito sobre bexiga hiperativa. Existem algumas manifestações satélites da fibromialgia, que a gente chama, que todas essas manifestações elas vão estar relacionadas. O mecanismo que gera a manifestação, a condição, é basicamente o mesmo da fibromialgia, que é o que a gente chama de sensibilização central, que é essa desregulação de substâncias químicas. Substâncias químicas que fazem a gente sentir mais dor, como glutamato, substância P, estão aumentadas no cérebro, e substâncias químicas que reduzem a resposta de dor, como a serotonina, noradrenalina, estão reduzidas. Então a pessoa tem o que a gente chama de uma sensibilização central, né? Essa sensibilidade exagerada à dor, e muitas vezes a barulho, temperatura, cheiro. Então, essas manifestações satélites, quais são as principais? Que a grande maioria dos pacientes com fibromialgia vai apresentar alguma delas. Síndrome do intestino irritável, né, que a pessoa tem ou muita dor abdominal, diarreia ou constipação, né, muitas vezes urgência para evacuar, então síndrome do intestino irritável, essa bexiga hiperativa, né, o síndrome da bexiga irritável, que também é uma sensação de urinar, dor a urinar, como se a pessoa tivesse uma infecção urinária, né? Que às vezes quer fazer xixi, não sai gotinha só, ardência para urinar, e aí só que faz todos os exames, pesquisa se tem infecção e não tem nada. Né? Isso basicamente é síndrome da bexiga irritável. Enxaqueca crônica, né? Que é uma dor de cabeça muito forte, às vezes associada à fotofobia, que a pessoa não, né, tem muita incômodo com a luz, com o som, náuseas, vômitos, enxaqueca crônica também. Síndrome das pernas inquietas, que a pessoa muitas vezes no período da noite, quando vai dormir, ela tem
uma necessidade de ficar mexendo, movimentos às vezes involuntários das pernas e pode ocorrer nos braços também. Essas são as principais manifestações satélites da fibromialgia, que todas elas o tratamento vai ser basicamente o mesmo, né? Psicoterapia, alimentação, atividade física e medicamentos antidepressivos e anticonvulsivantes. Certo. Doutor Vitor, eu acho que é isso, conseguimos responder. Foram muitas iguais e algumas no decorrer da live. Já temos 45 minutos, a gente dá para conseguir salvar, né? Perfeito. E eu quero te agradecer imensamente você por disponibilizar esse tempo mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada. Perfeito. E parabéns pelo trabalho. Eu costumo dizer que esse pouco tempo que a gente passa aqui, a gente consegue levar a informação e ajudar de alguma forma alguns pacientes, alguns seguidores que não têm acesso a esse tipo de informação. Porque a gente tem muitos relatos aqui, inclusive no Instagram, de pacientes que vão no médico e, infelizmente, não tem uma informação, não consegue tirar suas dúvidas. E aqui nesse pequeno espaço de tempo, né, a gente consegue alcançar muita gente e ajudar de alguma forma. Com certeza, concordo plenamente. Eu te agradeço, né, Gisele, pelo convite. Muito feliz, espero que possa ter contribuído. Realmente, né, a fibromialgia é uma condição muito comum na população, né, 2%, em torno de 2%, ou seja, em torno de 4, 5 milhões de brasileiros, né, brasileiras principalmente, podem apresentar essa condição e ainda é isso, tem muito estigma, né, muitos médicos não têm uma certa dificuldade no manejo, mas pelo menos por aqui a gente já pode ir dando algumas orientações, né, vendo que é isso, é difícil, né, realmente não é fácil, o quadro da fibromialgia limita muito a qualidade de vida, mas é possível, né, tem que sempre entender que é possível melhorar, é possível ter uma boa qualidade de vida. Então, agradeço novamente e fico à disposição se precisar de outras lives, né? Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Então, tá joia. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, e até tchau.